Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Jovem Pan, ela, na minha opinião, faz um desserviço ao Brasil. A Jovem Pan, ela trabalha a favor dela, das contas, do bolso, do dinheiro dela, mas ela arrebenta com o Brasil. Na minha opinião, a Jovem Pan ferra com o Brasil todos os dias, por intermédio dos seus opinadores de política, que na verdade estão lá exclusivamente para passar pano, para fazer tudo aquilo que é o jogo bolsonarista neste país. Uma emissora que arrebenta com o Brasil em função de uma loucura que eles têm atrás de dinheiro, atrás de faturamento. É claro que com isso todos nós perdemos. Ganha apenas os donos da Jovem Pan, perdem cada um dos mais de 210 milhões de brasileiros. Nosso trabalho aqui é, na verdade, trazer para você respostas através daquilo que nós interpretamos de maneira correta para que você tenha um outro lado. Mas a gente não está lá todos os dias para falar cada segundo de asneira dita dentro de programas como, por exemplo, Pingo nos Is, dita por apresentadores como Ana Paula Henkel, como Augusto Nunes, como este aqui, né, o seu Paulo Figueiredo, neto daquele, eu nem vou colocar adjetivo, mas é do último presidente da ditadura militar, ditadura sanguinária, corrupta, canalha. Bom, o que eu vou trazer aqui para você hoje é um comentário feito pelo Paulo Figueiredo a respeito de uma mentira. Eu vou trazer esse vídeo aqui primeiro para você, só que antes eu quero pedir para você dar o like no nosso vídeo. Nosso vídeo precisa ser visto, nosso canal precisa ser visto por o maior número de pessoas possível, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de tentar esclarecer ao máximo as mentiras e enganações feitas pelos extremistas. E canais como o nosso aqui, nós não somos os únicos, temos outros canais importantes também, mas este canal aqui tem uma meta, um objetivo claro de levar informação de qualidade para a população, e muitas pessoas utilizam o nosso trabalho para poder colocar os vídeos aí nas redes sociais, mostrar para os parentes, para as pessoas qual é a verdade dos fatos. Então ajude o nosso canal com o seu like, se inscreva no canal, por favor. Se você está aqui mais de uma vez e não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha só, político vive de aparecer. E qual é a forma de você aparecer na pandemia, que todo mundo está falando de pandemia, só fala de pandemia, só fala de pandemia? A forma de você aparecer é essa aí. Você faz esses gestos que você sabe que não vai dar em nada. O que adianta você pedir a ONU vacina? O que adianta você pedir a Kamala Harris vacina? Não adianta nada, né? Todo mundo sabe que o processo de compra de vacina não é esse. Então essa é uma boa forma de aparecer. A outra forma é que você faz críticas genéricas. Falta de coordenação nacional. O que diabos é falta de coordenação nacional? Pode ser qualquer coisa. A coordenação nacional. Como é que você vai fazer coordenação nacional quando você teve um Supremo Tribunal Federal que decidiu que estados e municípios são livres para adotarem todas as suas medidas, independente do que o governo federal fizer? Então como é que você vai coordenar se o Supremo Tribunal Federal diz que você não pode coordenar, pelo menos nesse aspecto? Como é que você pode coordenar? Você pode coordenar enviando vacinas, e isso está acontecendo, né? Você pode coordenar enviando recursos, e Nossa Senhora, o governo federal enviou um caminhão de dinheiro para estados e municípios, tanto que mesmo com a pandemia, a maioria dos estados e municípios estão com mais recursos em caixa do que estavam, né? O que seria estranho, porque a arrecadação deveria cair, já que a atividade econômica reduziu. Então, e você pode mandar, quando você pode, né, avião da FAB para mandar oxigênio, etc, etc, essas coisas, redução de alíquotas de impostos, isso tudo foi feito. Fora isso, esse negócio de coordenação nacional é o mesmo discurso que foi usado aqui com Donald Trump. Então, a gente está cansado de ver o que é retórica e o que é fato. É só separar os dois. A Jovem Pan, ela utiliza em larga escala aquela máxima de que se você repete uma mentira muitas vezes, ela se torna verdade. Eu vou colocar novamente o trecho em que é uma mentira escabrosa que todos da Jovem Pan repetem o tempo todo. Presta atenção nesse trecho que eu vou colocar aqui para a gente explicar um pouco melhor o que está acontecendo. Presta atenção, olha só. Como é que você vai fazer coordenação nacional quando você teve um Supremo Tribunal Federal que decidiu que estados e municípios são livres para adotarem todas as suas medidas, independente do que o governo federal fizer? Isso aqui é uma mentira tão grande, tão escabrosa, que a revolta que a gente tem em cima disso não tem tamanho.
As pessoas hoje já falam isso com a maior naturalidade do mundo. O STF proibiu, né, o governo Bolsonaro de tomar qualquer medida e deu aos estados e municípios qualquer medida para os estados e municípios. Eu quero deixar bem claro para você. O STF não proibiu o governo federal de fazer absolutamente nada. Então isso é uma mentira, imbecil e canalha. Segundo, o STF não deu ao estado e município qualquer poder para fazer qualquer coisa. O STF, numa lei feita pelo Bolsonaro, ele criou uma hierarquia em cima de isolamento, exclusivamente sobre esse assunto. Isolamento e lockdown. O que é esta hierarquia? A hierarquia é a seguinte: se o governo federal, se a União, colocar, por exemplo, um isolamento brando, e os estados colocarem um isolamento um pouco mais rígido do que a União, então os estados prevalecem. Esta decisão dos estados com o isolamento um pouco mais rígido, esta é a prevalência. É esta que deve ser, naqueles estados, a lei. Se o município coloca uma lei ainda mais rígida do que os estados e do que a União, prevalece o que os municípios colocaram como uma norma de isolamento e lockdown. Exclusivamente isso, mais absolutamente nada. Essa lei só trata disso, só de isolamento e lockdown. Ela não falou, por exemplo, que no caso o Bolsonaro, vamos colocar assim, a União ou o governo federal não poderia, por exemplo, fazer uma lei de isolamento e de lockdown. Se o governo federal ele quer colocar um isolamento total no país, vai prevalecer o isolamento total rígido. E estados e municípios não podem mudar isso. Então, a questão colocada pelo STF foi dar direito a estados e municípios para gerirem aquilo que diz respeito a eles diretamente. Isso é não apenas lógico, como isso é plausível, necessário e é inteligente, porque é o Estado e, ainda mais, o município que pode entender o que é mais importante ou não para o seu município, para o seu cidadão. Veja bem, não tem nenhum governador, por exemplo, reclamando que o STF deu poder aos municípios, sendo que o STF deu essa prevalência dos municípios sobre os estados. Então, aqui nós temos uma canalice tão grande, tão cafajeste, tão revoltante, que não dá para entender como que isso está sendo dito até hoje, até os dias atuais, dia 7 de abril, ainda é dito isso, numa lei que foi colocada lá há mais de um ano atrás. Então, a questão principal que nós precisamos colocar aqui para você é que isto é uma mentira canalha. A outra questão é o que é esta coordenação que o Paulo Figueiredo parece não entender. Aonde que o governo poderia ter uma coordenação? Veja bem, há uma semana atrás, pouco mais, vamos colocar 10 dias atrás, o governo criou então esse comitê de combate ao Covid. Veja bem, esse comitê de combate ao Covid já poderia ter sido criado no primeiro dia, há mais de um ano atrás. O governo foi criar isso há 10 dias atrás e só criou isso porque o presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, e mais especificamente o presidente da Câmara, ameaçaram o Bolsonaro de impeachment. Então, quando o presidente da Câmara falou, cara, você faz alguma coisa ou você vai rodar, aí ele criou esta porcaria deste comitê, que já deveria ter sido criado há mais de um ano atrás. Em junho de 2020, o Tribunal de Contas da União, ele elaborou um documento para dizer claramente que faltava coordenação do governo federal junto aos governadores. E esse documento, olha, do TCU, do Tribunal de Contas da União, ele deixava claro que, não havendo essa coordenação, como não houve, iria acontecer o desperdício de dinheiro e o principal, iria acontecer mais mortes. Quando o TCU colocou esse documento, o país não tinha nem 50 mil mortes. Nem 50 mil.
TCU deixou bem claro, falou, olha, vai morrer muita gente, vai perder dinheiro, vai ter desperdício de dinheiro se não houver essa coordenação entre governo federal e governadores. O que o Bolsonaro fez? Com perdão da palavra, me perdoe. O Bolsonaro cagou para isso. Cagou para isso. Esse é o português claro que tem que ser dito. Uma outra questão. Em maio de 2020, presta atenção, maio de 2020, um grupo de pesquisadores do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, fez um estudo completo dizendo que, olha, está faltando coordenação para enfrentar a pandemia. O governo federal não tem uma coordenação. Eles fizeram esse estudo, o SEBRAP fez esse estudo, entregou nas mãos do Bolsonaro. Mais uma vez, Bolsonaro cagou para esses pesquisadores. Voltando ainda mais, em março de 2020, logo no começo da pandemia, nós já tínhamos essa movimentação dos acadêmicos do SEBRAP e nós tínhamos também a Rede de Políticas Públicas e Sociedade. Eles começaram a publicar um boletim explicando quais eram as ações principais para que pudesse haver uma coordenação do governo federal na pandemia e quais eram os pontos principais que deveriam ser atacados. Bolsonaro cagou! Então, qual que é a grande verdade? Aonde que o Bolsonaro poderia atuar? Em várias áreas. Ele poderia simplesmente, além de somente mandar o dinheiro e lavar as mãos e permitir que houvesse uma quantidade absurda de corrupção, ele poderia coordenar compras de equipamentos, compras de insumos, não é simplesmente mandar o dinheiro e permitir a corrupção em cima de uma lei que foi assinada por Bolsonaro. Foi Bolsonaro que assinou esta lei que eximia o governo de fazer licitação e tornar o processo mais transparente. Esta lei foi feita por Bolsonaro e ele poderia tranquilamente coordenar a compra de equipamentos e insumos, ele poderia inclusive trazer uma economia enorme, porque quando ele pudesse de alguma forma concentrar a compra, por exemplo, de respiradores, ele ia poder ter um poder maior de negociação, ia comprar uma quantidade maior, todos iriam ganhar com isso, estados, o cidadão, todos nós iríamos ter os respiradores. Isso para citar um exemplo, tá? São inúmeros os exemplos. Então faltou coordenação, sim, e a coordenação objetiva apresentada por profissionais capacitados, por acadêmicos, por cientistas, por pessoas diretamente ligadas na área de saúde, por aqueles que estão acostumados a fazer planejamento, a fazer uma rede, no caso da rede de políticas públicas, a trabalhar com políticas públicas diretas, objetivas. Bolsonaro simplesmente abriu mão de fazer, de protagonizar isso. Muito pelo contrário, ele colocou um imbecil, um energúmeno, um incompetente no Ministério da Saúde para simplesmente bater palma para as aberrações, para as questões anticientíficas do Bolsonaro, para não fazer nenhum plano sequer de campanha para uso de máscara, para cuidados básicos na pandemia. Nada disso foi feito. O governo federal eximiu da sua responsabilidade de cuidar da população. Com isso, nós estamos no ponto em que nós estamos. Eles estão fazendo um desserviço ao Brasil. Esta é que é a verdade. Um desserviço. Estão mentindo, estão enganando apenas para puxar saco deste sujeito, sabe, genocida que tá lá, e tem que tomar cuidado até com as coisas que a gente fala aqui, mas simplesmente para poder puxar saco do Bolsonaro, eles inventam e colocam adiante uma narrativa mentirosa. Mentirosa. Tudo que eu tô passando aqui para você, vou deixar na descrição, todos os dados, com todas as informações, o site da Rede de Políticas Públicas e Sociedade, que inclusive desde aquela época coloca esses boletins, temos todos os boletins, os desafios da pandemia, os programas de política pública que poderiam ser adotados, tá tudo aí, só que o problema é esse, Bolsonaro não se importou com nada disso e nós estamos nessa situação que nós estamos hoje, culpa do Bolsonaro, mas muito e muito mesmo sendo alimentado por estes canalhas que puxam o saco dele diariamente.
Peço para você dar o link aqui. Cara, se você discorda do que eu tô falando, também você pode colocar aqui o seu comentário, mas eu quero que você fale o que você acha a respeito de tudo isso. Você realmente acredita que o STF, você ainda tá acreditando que o STF proibiu o Bolsonaro de fazer as coisas? Você ainda acredita nisso? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, se inscreva no canal, ajude que a nossa voz chegue ao maior número de pessoas. O Brasil precisa saber a verdade. Se inscreva, ative o sininho, esteja junto conosco. Voltamos numa próxima.